Hoje em dia, ouvimos dizer que as mulheres já conseguiram seu espaço na sociedade. Ao mesmo tempo, ainda nos deparamos com casos e mais casos de estupros coletivos, violência sexual e doméstica e do julgamento permanente sobre o que fazemos e com quem. Nossos corpos são expostos incansavelmente pelos meios de comunicação de massa e agora também nas redes sociais. Assistindo novela ou passando numa banca de jornal, nos sentimos sempre incompletas e inadequadas. O mercado nos vende todos os tipos de produto para atingirmos o padrão ideal de feminilidade, beleza, magreza e até mesmo de cor. Mas se não conseguimos atingir esse padrão, a medicina logo oferece uma lista de remédios para perda de peso, ansiedade e depressão. As formas de controle do corpo e da sexualidade das mulheres são, portanto, mais complexas hoje, quando um corpo de burca e um corpo nu podem ter o mesmo sentido opressor. Existe um aprofundamento do sistema capitalista neoliberal, né, no Brasil e no mundo, onde tudo vira mercadoria, né, e o corpo das mulheres também. Nesse sistema onde nosso corpo é utilizado não só para vender produtos, vender cigarro, sapato, casa e produtos de limpeza, também existe a ideia de que nosso corpo pode estar à disposição para trabalhos sexuais. É inegável que o feminismo tem uma grande contribuição para o questionamento dos padrões de sexualidade baseado numa relação patriarcal e de poder masculino e de imposição da vontade dos homens sobre a sexualidade, portanto, de reivindicação da autonomia, do desejo da sexualidade, do desejo feminino, mas a vivência cotidiana, inclusive das nossas jovens hoje, ainda é muito marcada por uma visão de sexualidade onde as mulheres são as que têm que estar disponíveis, onde as mulheres é que têm que estar agradando os homens, e muito marcado também pela heterossexualidade obrigatória e um modelo totalmente heteronormativo. A banalização da sexualidade, né, de como a sexualidade é tratada, de como o mercado diz que a sexualidade é algo que pode ser comercializada também, ela vai reforçando essa ideia de que nós temos uma liberdade, né? Uma liberdade que na real não existe, né? São as falsas liberdades que o sistema capitalista nos coloca. Uma marca predominante do modelo de sexualidade construído na nossa sociedade ocidental é o que nós chamamos de uma dupla moral, uma visão essencialista, uma suposta visão essencialista da sexualidade, que fala que os homens têm um desejo insaciável e que as mulheres têm uma sexualidade passiva. Então, essa dupla moral, quando coloca que os homens têm que demandar sexo todo o tempo, também coloca que as mulheres têm que ser algumas as que respondem uma parte dessa moral, que são as mães, e a outra, as mulheres que têm que estar disponíveis permanentemente para o sexo. Num mundo onde a responsabilidade do cuidado com as crianças, cuidado com as pessoas doentes, acaba recaindo sobre as mulheres, elas têm que dar um jeito de sobreviver, né? E uma parcela grande é empurrada para a prostituição. Essa divisão das mulheres entre santas e putas é também uma representação sobre o que é ser mulher na sociedade e que ela designa as práticas que envolvem o conjunto das mulheres, não só as prostitutas, mas o conjunto das mulheres estão sendo julgadas e pensadas a partir dessas representações. É muito comum, né, a gente ver uma glamorização da prostituição, o que na realidade não existe, né? Para a maior parte das mulheres que são prostitutas, o que tem é a rua, é o programa barato, rápido, feito em lugares de opressão. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem os prédios que servem só à prostituição. Lá as mulheres têm que alugar um quarto que é pago por hora, o que é consumido lá dentro tem que ser todo comprado do dono do prédio, do dono do apartamento. Então, é uma glamorização que só existe nas novelas. Mesmo as prostitutas de luxo, elas sempre estarão submetidas ao desejo de quem está pagando. E quem está pagando são homens.
Então esse sujeito, né, que paga pela prostituição, ele fica invisibilizado, né? E parece que a prostituição é algo que as mulheres vão entrar, vão ganhar a vida e elas podem sair a qualquer momento. Isso é uma mentira, né? Essa liberdade, né, que parece, né, você pode entrar, você pode sair, ela não existe na real. Nós caracterizamos essa sociedade que a gente chama de uma sociedade onde há uma relação de uma opressão específica das mulheres pelos homens como uma sociedade patriarcal. E o patriarcado, ele é um sistema no qual os homens, coletivamente e individualmente, controlam o corpo, o trabalho e a sexualidade das mulheres. E a prostituição, ela se insere nesses 3 tipos de controle e, ao mesmo tempo, existe uma ideologia que mantém a prostituição e que estrutura as mentes e a subjetividade, levando em consideração a sua existência. Toda vez que a gente fala do sistema, né, de uma sociedade inteira, você está falando da maioria, né? E a maioria das pessoas que são prostituídas são mulheres. Temos mais de 20 mulheres para continuar a putaria. Humildemente, temos mulheres lindas, temos feia, tem minha boca também. Temos quantidade, qualidade e variedade. Booster está na cara, você dá impiedade. A entrada ganha uma bebida. Quando for empurrar a mandioca, 38 é o quarto, bebida até 40 minutos. E o preço do programa, os senhores negociam diretamente com ela. Eu vivi da prostituição durante 22 anos. As mulheres chegam na prostituição e aí eu coloco todas as mulheres que chegam à prostituição por questões econômicas mesmo. E sem contar, sim, que a maioria são mulheres muito pobres, semi-analfabetas, né? Aquela coisa que a gente sabe que está ali porque não teve outra opção. Eu vejo muito assim, Praça da Sé e Largo 13, Praça Floriano Peixoto de Santo Amaro como os grupos mais pobres, né? De mulheres, e que as mulheres são muito pobres, mas os homens também que vão lá são aquele homem que assalariado, né? Mas que bem baixo, bem por baixo, assalariado bem por baixo mesmo. Na Luz é aquela prostituição, são aquelas mulheres que eu costumo falar que são mulheres com idade indefinida, né? Que tem mulheres lá dos seus 60, 70 anos, né? E que estão lá, né, sei lá, desde sempre, né, que chegou lá adolescente e está lá até hoje e coloca que chegou lá, mas vai sair logo. Uma das maiores violências que existe é o estupro, né, que as mulheres são estupradas, sabe? Elas vão para um programa, combinam uma coisa, chega lá no quarto, o que é que acontece? O homem vai e quer outra coisa. Ela diz não e o homem fala, não, mas eu quero. O homem acaba tendo razão sempre, né? Ele vai lá, estrupa, bate. Se ele decide não pagar, a mulher também ele não paga, sabe? Porque não tem nada que protege. A gente descobriu que as mulheres não aceitam ser chamadas de profissionais do sexo no encontro de mulheres discutindo alguns temas, e entre esses o nome que deveria ser chamado, né? Então elas falaram que elas não queriam ter nome nenhum, que elas se achavam em situação de prostituição. A regulamentação, na visão da gente, quando a gente discutiu no primeiro projeto, né, do Gabeira, porque do Jean William é o do Gabeira melhorado, né? Sabe, ele deu uma melhoradinha nele e só isso, sabe? Porque não tem muito o que colocar num projeto desse. Quer dizer, vai regulamentar, vai facilitar para o explorador, vai facilitar para todo mundo, eles vão virar grandes empresários e a gente vai ficar com um problema maior ainda na mão. Por isso, a gente é contra a regulamentação, a gente não aceita essa ideia de jeito nenhum. Eu entrei com 19 anos e parei agora com 43 porque fiquei doente.
Eu tive 7 filhas, eu tive 3 abortos e 4 vivas. Eu sempre deixei ela ciente que não era bom o que acontecia comigo. Tudo da minha vida eu sempre passava para elas não caírem na mesma coisa que aconteceu comigo. Estava sendo muito roubada, porque eu tomo 4 tipos de calmante. Então, cada um tem uma dosagem, então eu fico lesada. Então, quando eu ia olhar, o mesmo dinheiro que ele tinha me dado, ainda tinha levado os outros. Então, tinha vezes que eu saía com os homens, eles nem faziam problema comigo. Eles me roubavam, era só para roubar, porque eles viam que eu estava topando. Eles perguntavam, você bebe? E eu falo, não, é o calmante que eu tomo. Sempre ficou na casa dele. Aí, eu olhei assim para trás, e o tamanho dos cachorros. Pedido para os turistas. É só perguntar no Novas que não tem